Amados, eu quero iniciar hoje uma série de mensagens. Eu gosto de trabalhar em série, pensando. Nós estamos falando esse ano sobre ser e fazer discípulos. Mas o discípulo do Senhor, uma das coisas que nós precisamos para a nossa vida, para que nós consigamos ser discípulos, para que nós consigamos fazer discípulos, no mundo que a gente vive hoje, nós precisamos de uma vida simples. Diga assim, simplicidade. Se você olhar a grande revolução lá da Apple, Google, esses pessoal aí de tecnologia, o menos é mais, né? A simplicidade das coisas. Né? O Steve Jobs revolucionou essa área. Hoje todo mundo toca no celular, mas foi ele que teve a visão, a simplicidade, as coisas limpas, né? Página mais acessada da internet, eu acho que é o Google, né? É tudo branco, escrito Google. Simplicidade. E a simplicidade, amados, é uma das necessidades da nossa vida. Eu quero falar nessas próximas semanas sobre simplificarmos a nossa vida. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, simplifique sua vida. Então, se fosse dar um tema, é simplifique, ou simplifique sua vida. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler Tiago do versículo 1 ao 12. E aí iremos meditar nele. E queremos basear essas mensagens nessa carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Último versículo, versículo 12, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Amados, quando nós vivemos tempos de adversidades, quando nós vivemos tempos de crise, cenários como crise, adversidade, a pandemia é um exemplo que a gente passou, vai se tornando cada vez mais claro, quando a gente passa por essas fases, o cuidado de Deus sobre nossa vida. Já percebeu isso? Que quando você passa por momentos assim, você consegue enxergar o cuidado de Deus? Quando tudo vai bem, quando o cenário da tua vida é favorável, a nossa tendência, não estou dizendo que é todos, mas a grande tendência do ser humano, a nossa tendência é que nós confiemos em nós mesmos. A gente confia em nós. Você não, né? Os irmãos lá na China, quando está tudo bem, eles quase que oram dizendo: Deus, eu não te peço nada. Deus, eu só te peço que o Senhor não atrapalhe, Senhor. Deixa comigo. Que nem diziam lá em Ponta Grossa, minha terra, deixa com o Beck que o Beck resolve. E dá chutão, né? Beck, para quem não sabe, era o zagueiro antigamente, não é o Beck que vocês estão pensando. Mas quando a gente olha para um horizonte, você começa a ver as nuvens escuras, as tempestades vindo, os momentos difíceis chegando, nós somos
levados a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Quando está tudo bem, a tendência é a gente se resolve. Quando a coisa aperta, nós corremos para o Senhor. Por isso que eu quero falar esse dia sobre esse tema, simplificar. Eu quero te desafiar a simplificar a sua vida. Mas o grande problema hoje é que nós vivemos numa sociedade, a gente vive num mundo em que claramente você vai se enxergar nisso. As pessoas estão demonstrando isso, elas estão sempre sobrecarregadas. Diga assim, sobrecarregadas. A gente vive num mundo cheio de demandas. É assim, você já está pensando em você. Nós somos, alguns dizem que nós somos talvez a primeira geração que além da gente ir atender a campainha quando tocava em casa, saber quem estava na porta. Há 50 anos atrás, eu ouvi alguém dizer uma vez, dias atrás, que há 50 anos atrás, a maior demanda que alguém tinha era atender a campainha tocando na porta. Ah, tem alguém chamando lá, vai lá. E o que menos acontece hoje para nós, nossa geração, a primeira disso, o que menos acontece é tocar a campainha na porta. Mas tem o celular que toca, mas tem o WhatsApp chamando, tem o Facebook nos chamando. E as demandas da vida são intensas e vai gerando confusão na nossa vida. E a gente começa a fazer tanta confusão que a gente já não tem discernimento entre o que é importante, o que é prioritário e o que é secundário em nossa vida. E muitas vezes a nossa vida vira uma confusão, porque a nossa vida vai sendo engolida por isso, por coisas que não são importantes. Se você olhar para a tua agenda, nossas agendas hoje, elas são tomadas de coisas. E a maioria das coisas são coisas que não são prioritárias. Coisas que não são importantes. E aí isso vai gradativamente levando eu e você a se comprometer, a comprometer a excelência, por exemplo, no nosso trabalho. Aí o nosso trabalho já não é mais feito com excelência. Quando alguém diz assim, eu estou trabalhando demais. A pergunta que a gente tem que fazer para essa pessoa, eu sei que isso não acontece com você, né? Não é conosco, mas só para a gente refletir. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, você está trabalhando demais porque você tem excesso de trabalho, tem muito trabalho, ou você está trabalhando demais porque você está trabalhando mal? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E essa confusão que vai fazendo, que a gente não coloca as prioridades em ordem, ela atrapalha o nosso trabalho, mas ela também leva ao comprometimento dos nossos relacionamentos. Cada um de nós tem histórias e pode dar exemplos sobre isso. Às vezes a família está lá junto, mas cada um está no celular, né? A gente às vezes está no mesmo ambiente, cada um fazendo uma coisa, ocupados. Outra coisa, além do trabalho, dos relacionamentos, é a nossa saúde. É a nossa saúde, é o nosso físico. O cuidado. Eu vejo por mim, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que tenho que sair caminhar, eu sei que tenho que voltar a correr, fazer alguma coisa. E aí chega de manhãzinha e fala, puxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E eu acordo cedo, gente. Eu acordo cedo. 5h30, 6 horas, todo dia. E aí eu faço, puxa, não, acho que eu vou fazer isso, resolver isso para não ficar... Amanhã eu faço isso. E o amanhã, fica amanhã e depois. E na rabeira disso, vem a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. Porque quando a gente deixa o urgente prevalecer na nossa vida, quando a gente deixa aquilo que está ali gritando, se tem uma coisa que não vem com naturalidade na sua vida, que não vai surgir de forma natural, são suas práticas devocionais, o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, o seu tempo de clamar a Deus, o seu tempo de leitura bíblica. E essa confusão que vem, assim, de um monte de demandas, um monte de coisas que você tem que fazer. Faz o quê? Gente, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Editoras, sites, tem revista, né? Tem uma revista, lembra na banca, assim, quando você ia na banca, né? Eu me lembro de 2 bancas aqui em Maringá, antigamente via em tanto lugar, né? Mas aquela revista Vida Simples, já viu? Tem até revista para falar disso, de Vida Simples. Por quê? Porque o anseio do ser humano hoje, o anseio da mulher, do homem hoje, é viver na sociedade, viver uma vida simples. Simplicidade está por toda parte. Simplicidade é tema de tantas coisas. É o anseio das pessoas, uma vida simples.
Só que isso não é só de gente que vive hoje. Tem uma música da Elis Regina, que é lá de 50 anos atrás, que ela cantava Casa do Campo. Os mais antigos lembram, alguém lembra? Ah, pastor, não ouço Elis Regina, tá bom. Você ouvia. Casa do Campo, ouça depois da internet lá. É um anseio dela de ter uma vida simples, com os amigos, com as pessoas. Tendo o que é importante apenas, as coisas importantes da vida. Só que esse é ou não é, gente, o desejo das pessoas? Eu gosto de ver vídeos no YouTube, o Valcir também, né, sobre motorhome, essas coisas e tal. Isso vai olhando assim, é o desejo do pessoal que tem as van life, né, que chama vida, né, de van. É o que é? Uma vida minimalista, simples. Você não precisa de tanta coisa para viver. Tem um rapaz que eu estou acompanhando a história dele pelo YouTube. Ele saiu de Camboriú e está indo para o Alasca, de Fusca. Ele e o cachorro dele. E é um cachorrão, gente. Cachorro. Adaptou o Fusca, os bancos, fez uma barraca em cima. Ele saiu de Camboriú. Ele já está nos Estados Unidos. Já passou por Nova York, já pegou neve. Ele está indo para o Alasca. Quando ele esteve no México, o carro estragou. Ele deixou lá arrumando, voltou para o Brasil, veio a família, pegou o avião, depois voltou lá, agora continua a viagem. Mas o cara está vivendo. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado. Cada um tem o seu jeito. Não estou... Mas a questão de vida é simples. Então tem tanta coisa na vida que você pode... E a gente se enche de coisas. E aí é interessante que o nosso estilo de vida... Nós temos esse anseio de simplicidade, mas o nosso estilo de vida é totalmente ao contrário. Nós temos o desejo, esses desejos, mas nós agimos ou construímos as nossas vidas numa direção totalmente contrária a esses anseios que a gente tem. E essa série que eu quero conversar com você sobre o livro de Tiago, está baseado no livro de Tiago. Tiago é interessante porque ele foi escrito no primeiro século do cristianismo. Esse Tiago aqui, para quem não sabe, ele diz assim, olha o versículo 1. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas a maioria dos comentaristas sabe que esse Tiago aqui, amados, é irmão de Jesus. Irmão de sangue de Jesus. Ou meio irmão, como dizem, porque o pai não é o mesmo, né? O pai é Deus, de Jesus. Ele não foi concebido por José. Mas são filhos de Maria, criados por José. E os comentaristas dizem que Tiago aqui, é esse Tiago que escreve a carta. Irmão de sangue. Não se converteu durante o ministério de Jesus, ele se converte depois da crucificação, quando Jesus já ressurreto aparece para os discípulos, para os seus seguidores, e aí talvez naquela multidão, ele se rendeu e se torna um discípulo de Jesus, e se torna no passar dos anos, um dos discípulos mais importantes da igreja, era um dos líderes da igreja. Agora pensa comigo, se sou eu ali, com certeza, eu não me apresentaria assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu e alguns de vocês que eu conheço, nem todos fariam isso, nem que todos conhecem. E dizer assim, eu, irmão de sangue, mostrar a carteirinha ali, a identidade. Eu, irmão de sangue de Jesus. Os caras já é vice-deus. Né? Eu, irmão de sangue, escrevo isso. Eu vivi muitos anos com Jesus, conheço ele, brigava com ele, dava uns pedala-robinho nele. Fomos criados pelo mesmo pai, tal. Ele poderia colocar isso para chamar para ser autoridade, mas ele não faz isso. Tiago se revela um sujeito prático, e a carta dele é bem prática, e um sujeito simples. Tiago é simples. O que eu sou? Eu sou servo de Deus e de Jesus, ponto. O que eu tenho? Títulos acadêmicos, essas coisas. O que eu faço? Sou advogado, engenheiro, juiz, não, nada disso. O que eu sou? O que eu sou é bem básico. Eu sou servo de Deus e de Jesus. Só que tem outra coisa aqui, nessa carta de Tiago, quando ele escreve de maneira simples e concisa. É a carta mais prática do Novo Testamento. Além da sua personalidade, que é simples, é prática, Tiago está escrevendo para discípulos de Jesus, que estão dispersos pelo Império Romano. Ele fala assim, as 12 tribos, pode colocar para mim lá, Tiago 1:1.
as 12 tribos que se encontram dispersas, as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que é isso? 12 tribos está falando do povo de Israel, judeus, cristãos, que foram perseguidos pelo Império Romano e estavam espalhados. Tiago está falando a cristãos dispersos devido a uma perseguição que teve início lá em Jerusalém nos tempos da morte de Estevão, que você lê lá no livro de Atos. E muitos cristãos tiveram que deixar os seus negócios, suas casas, seus empregos, tiveram que deixar suas casas. E é bem possível que ao fugirem das suas terras, eles não tiveram tempo de levar todas as coisas. E eles estão dispersos, espalhados pelo Império Romano, passando por todo tipo de adversidade. Ou seja, essa carta é uma carta bem contemporânea, sabe por quê? Porque ela é uma carta a refugiados. E nós temos refugiados no mundo todo hoje, né? Até o nosso missionário, nosso irmão lá, o Samuel Kutenski, está na Alemanha, estão fazendo uma ação missionária lá, uma viagem, né? A Ucrânia, né? Coloquei no grupo da igreja lá, orem por eles, estão com uma equipe lá. Hoje é Páscoa, né? Para a igreja ortodoxa. E hoje, ele falou, né? Acho que 12, não sei quantas pessoas aceitaram Jesus, 20 pessoas lá, no trabalho que eles fizeram. Mais pessoas estão chegando, eles estão tirando também pessoas de lá, levando para a Alemanha, conseguindo lugares para refugiados. Mas Tiago aqui falando nessa carta a refugiados, que já existiam desde o primeiro século, o cristianismo tem refugiados desde o primeiro século. Tiago está escrevendo a esse grupo de discípulos, que não conseguiam permanecer no lugar onde eles viviam, porque tinha opressão, perseguição, adversidade sobre a vida deles, e foram para outras regiões. Mas nessas regiões, por eles serem estrangeiros, por eles não terem bens, por eles não terem contatos familiares, por não terem influências, eles também passam por adversidades. Eles não estão saindo de um lugar e indo para o outro e por uma vida melhor, eles estão passando adversidades aonde quer que passam. E estão sob opressão. Por isso o tema que Tiago vai abordar nessa carta é esse. E a mensagem de hoje, a gente vai falar várias mensagens sobre simplificar a vida. Hoje eu quero falar com você sobre simplifique as suas crises. Diga a pessoa ao seu lado, simplifique as suas crises. Amém? Amados, porque a gente passa por momentos da vida difíceis, de adversidades, e a gente complica. A gente complica a vida, a gente só complica, e Deus quer que você descomplique sua vida, simplifique ela. Você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, seja quando essa mensagem, você que está aqui, Tiago vai nos oferecer, ele está oferecendo para a gente uma moldura de um quadro, pelo qual nós devemos olhar as nossas provações, adversidades e crises. Como você tem visto as suas lutas? Como você tem visto suas adversidades? Como você tem visto suas provações, suas crises? Tiago vai pintar, vai dar uma moldura para você dizer assim, olha, veja dessa forma. Tiago nos convida a olhar de outra perspectiva. Esses momentos de adversidade, de luta, de angústia, de crises. E ele faz isso nos primeiros versos da carta aqui. Vamos lá, versículo por versículo. Tiago, capítulo 1. Quase que eu troquei aqui. Tiago 1. Tiago 1, do 2 em diante. Onde a gente leu. Vamos acompanhando aí. Meus irmãos, olha o que Tiago fala. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Mas como que fazer isso, Tiago? Imagina você perguntando, Tiago, como é que você vai fazer isso? Aí ele fala, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E aí ele continua, só que tem mais um detalhe, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, instável em tudo o que faz.
Ah, outro ponto importante, Tiago fala, outro ponto importante, você, irmão de condição humilde, deve se orgulhar quando estiver em elevada posição. Mas cuidado, irmão de condição humilde. Cuidado. Por outro lado, que ele fala, o rico. Por outro lado, o rico deve se orgulhar caso passe a viver em humildade. Porque o rico, e aqui ele está dizendo o rico que é sempre rico, aquele que nasceu rico e é rico, e aquele que era humilde se tornou rico. Ele falou, esse irmão, lembre-se, passará como a flor do campo. Pois se o sol se levanta, traz o calor e seca-se a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Resumindo esse final, sabe o que ele está dizendo? A vida é transitória. A vida é passageira. E olha o verso 12, ele termina dizendo lá, pois feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas nessa moldura, nesse quadro que Tiago pinta aqui, ele está oferecendo para nós a possibilidade de a gente olhar as crises, as dificuldades, as provações da vida de uma outra perspectiva. E consequentemente, nós simplificarmos as crises. E tem 5 coisas que ele vai apresentar aqui. 5 coisas. Eu quero que você acompanhe comigo. A primeira, ele apresenta um caminho. Diga assim, um caminho. Ele nos apresenta primeiro um caminho. A provação, segundo Tiago aqui, a crise, a adversidade, o problema, a provação. Lembre isso, amados. Não é o destino final. A crise é um caminho. Parece simples. Mas isso muda de forma incrível, muda grandemente a perspectiva da crise, muda a perspectiva que você tem da adversidade, das lutas, das opressões. A crise, a adversidade não é o seu destino, ela é o caminho para você chegar ao seu destino. Olha o que, preste atenção no texto, deixa o texto lá para mim. Olha, meus irmãos, tende por grande motivo, versículo 2, o fato de passardes. Outra versão diz, o fato de passarem. Diga assim, passarem. É o fato de vocês passarem, de vocês atravessarem. Existem adversidades, existem crises, existe tudo isso. Ele está dizendo, os discípulos de Jesus, aqueles que são discípulos, passam por adversidades, passam por crises, atravessam situações difíceis. Mas eles têm uma consciência, a adversidade, a crise não é o nosso destino. A crise não é o teu endereço final, é o teu caminho. E aí perceba, ele fala ali a palavra provações, tendo por motivo de alegria o passar, de atravessarem as provações. Essa palavra aqui no grego é peirasmos. É um substantivo. Peirasmos. E aqui nesse contexto, nesse texto está como um verbo, essa palavra está como na forma substantiva, na verdade. E ela significa circunstâncias externas que provem e que lapidam nossas motivações interiores. É o significado da palavra no grego. Circunstâncias, dentro do contexto, externas que provam e lapidam nossas motivações interiores. Então, Tiago, aqui quando você lê esses versículos de Tiago, na carta de Tiago, você vai perceber que ele diz assim, ninguém diga é provado por Deus, mais para frente ele fala. Porque ninguém diga é tentado por Deus, ele fala isso. Só que tem uma versão que fala, tem algumas versões da Bíblia que fala, ninguém diga é tentado por Deus, e outra versão diz que ninguém diga que é provado por Deus. Alguns tradutores traduzem por provação, a mesma palavra, e outros por tentação. E aí tentam dar sentidos diferentes. Por quê? Porque depende do contexto que essa palavra é usada. Quando você encontra na sua Bíblia, a palavra traduzida por tentação, está escrito tentação ali, diz respeito a desejos interiores. Tentação, algo que está dentro de você, não tem o interior.
Só que Tiago diz que Deus não tem nada a ver com isso. Ninguém diga que ao ser tentado, está sendo tentado por Deus. Por quê? Porque aqui é no contexto de tentação interior. Tiago diz, Deus não tem nada a ver com isso. Ninguém diga que eu caí no erro porque Deus quis, Deus permitiu. Não tem nada a ver com isso. Há um desejo no seu coração e nós fomos dando espaço, você foi dando espaço e aí se consumou exteriormente. Mas a palavra também tem um outro sentido, dependendo do contexto que ela está sendo usada. Que não é um desejo que vem de dentro, mas uma pressão que vem de fora para dentro. São circunstâncias externas que podem aquecer, que podem mover o ambiente. Circunstâncias externas que vão tornar o ambiente mais tenso, mais difícil. E tudo isso aí sim vai provar as motivações do seu coração. Vão lapidar o seu caráter. Então ainda a palavra peirasmos aqui, ela parece bem juntinho com outra palavra. Olha, ele diz assim, ó, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, é outra palavra grega, poikilos, que significa multiplicidade. Ele vai dizer aqui, que de várias formas, essas mesmas palavras vão aparecer no capítulo 10, no primeiro capítulo de Pedro, 1 Pedro 4,10 ele diz isso. Pedro fala da multiforme graça de Deus, lembra? Quando ele fala da multiforme graça de Deus. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim, que a adversidade, a crise, os problemas, as provações, vem sobre nossa vida, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, de diferentes formas. De múltiplas formas. As provas, as circunstâncias difíceis, as adversidades vêm através de uma enfermidade. Às vezes ela vem através de uma crise financeira. Às vezes de uma crise conjugal. Às vezes na crise na relação com o filho. Ou através de alguma coisa que alguém fica falando de você. Informações sobre você. Talvez venha através de um funcionário que processa você, seu negócio, sua empresa. Talvez venha através de outras circunstâncias. São múltiplas adversidades, múltiplas crises. É disso que Tiago está falando. Agora, se a aprovação é um caminho, amém? É um caminho? Entendido? Se a aprovação é um caminho, o destino final, segundo Tiago aqui, é a maturidade. Então existe um propósito, diga assim, propósito. Versículo 4, ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que? Ou a fim de que? A fim de que? Essa expressão aponta propósito. A fim de que sejamos maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha a relação aqui, amados. Que a vida cristã, essa espiritualidade, nas adversidades, nas crises, nos problemas, nas provações e na maturidade, ela tem uma ligação. A gente tem vivido, você já ouviu falar isso, uma geração, né? Que as pessoas com menos de 35 anos têm tido dificuldade para amadurecer. Já viram isso? Quem tem menos de 35 anos aqui? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão aqui, dá uma olhadinha. Não é todo outro caso. Tem se falado que nós vemos nesse contexto de pessoas, homens, às vezes 35 anos para menos, aí, com inúmeras dificuldades para amadurecer, dificuldades para se tornarem maduros, na totalidade, maduro emocional, maduro intelectual, maduro nos relacionamentos. Por que isso, amados? Porque essa geração foi criada por pais que o tempo todo tinham um pensamento seguinte, você sabe já o que é, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que meus filhos tenham as privações que eu tive. Porque os pais dessa geração tiveram momentos difíceis, né? Viveram outro momento econômico e tudo isso. Eu não quero isso. E aí, consequentemente, essa geração foi criada, sempre poupada de frustrações, numa redoma. E agora eles alcançam a idade adulta
diante da menor dificuldade, melhor dizendo, diante da menor dificuldade, quando a vida diz não, eles entram em crise. Por quê? Porque não amadureceram. E por que não amadureceram? Porque não passaram pelas adversidades. Por isso, pai, deixa eu dizer algo para você. Deixa teu filho ter as dificuldades dele. Ele é nenenzinho, deixa ele às vezes apanhar, sofrer ali para fazer as coisas. Ele é criancinha, não faça tudo o que teu filho quer, não. Diga não. Teu filho precisa ouvir não. Não pode, isso não é possível. Né? Ai, não pode dizer não para a criança, que ela vai crescer com trauma. Trauma vai ser se ele não tiver alguém que diga não. Se tem filho junior, adolescente, deixa ele sofrer, deixa ele chorar, deixa ele fazer birra. Ele vai aprender, se fizer birra vai apanhar, vai ter castigo, vai ter tudo isso. Senão nós vamos ter uma geração, imagina o que vem aí. Nós nos tornamos homens e mulheres mais maduros através das adversidades, das provas, dos caminhos. E quando a gente está diante de um problema, é assim que a gente se torna maduro, né? Quando a gente está diante de um problema, quando a gente está diante de uma noite de sono, sem sono. Quando você não consegue dormir porque tem um problema para resolver. Quando você derrama lágrimas. Quando a gente fica cheio de preocupação pelo futuro. As provações externas, elas nos pressionam e lapidam o nosso caráter, o nosso jeito de viver, o nosso coração, e fazem de mim, fazem de você, homens e mulheres mais maduros, prontos para a vida, formam verdadeiros discípulos de Jesus. Mas Tiago ainda diz, a provação é o meio, a maturidade é o fim. Só que nem toda provação por si só leva à maturidade. Lembre disso. Ah, pastor, eu estou passando pela luta, passo pela luta, dando glória a Deus, né? Que diz a música lá. Toda luta, toda aprovação leva à maturidade. Não. A aprovação por si só não leva à maturidade, a crise por si só não leva à maturidade. A pessoa que está vivendo a crise, a adversidade, a aprovação, vai passar por essa crise, por essa adversidade, por esse caminho para a maturidade, se ela tiver duas coisas. Ela vai chegar à maturidade se primeiro ela tiver uma disposição e segundo ela tiver uma atitude. Não adianta passar pela prova e não aprender, não ter uma disposição para aprender. Quando fala da disposição aqui, o verso 2, ele diz assim, considere, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria. Diga aqui, considerem. Esse verbo aqui, mas ele está dizendo, é a disposição interior de assumir o controle. E deixa eu explicar uma coisa para você. Na antiguidade, sempre que se usava esse verbo, os homens e mulheres da época pensavam em algo que vinha do coração. É uma disposição do coração, de assumir o controle da situação. Porque para eles, o coração era o centro da vida, certo? Hoje a gente chama de disposição mental, né? Mentalidade, mas é a mesma coisa, a ideia, é o conceito da época. Essa disposição mental, então o que é? Eu preciso da disposição mental que afeta as nossas ideias, os nossos sentimentos. A questão é que se você está vivendo um tempo de crise, se você está vivendo um tempo de provação, se você está vivendo um tempo de adversidade, quem vai controlar o quê? Quem vai controlar quem? Você com a sua mente, com o seu coração, vai controlar a situação? Ou as circunstâncias, as adversidades vão controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos? Estou com uma dívida e aquilo te consome, e aquilo faz você perder o sono. Tudo bem, até aí vai, só que isso te direciona e você não consegue assumir o controle da situação. Eu vou trabalhar, vou fazer um projeto, vou fazer algo, eu vou lá negociar. Quem que controla a situação? Quem que controla? O que torna caótico, complicado a nossa vida, é quando, enfrentando a provação, a pessoa começa a sucumbir. A pessoa começa a desanimar. A mente e no coração dela, ela começa a ficar perdida, ela fica num caos. Meu irmão, você diante das circunstâncias, das lutas que você tem passado, você que nos assiste, como você tem encarado? Você tem sucumbido diante disso? E aí o coração começa a entrar naquele processo de depressão. Nos sentimentos.
E o que Tiago está dizendo aqui é que essa aprovação é um meio. A maturidade é um fim, quando você tem a disposição de optar. E ele fala assim, tende por motivo de toda alegria, de grande alegria, o passardes por várias provações. Ele está dizendo o seguinte, quando você está no caminho para a maturidade, e você tem a disposição de optar pelo contentamento, pela alegria, é uma opção. Pastor, isso é loucura, não funciona. Como eu vou ter alegria quando eu estou vivendo por isso? Eu já contei aqui, vou repetir, porque alguns não sabem. Mas na época a Karina teve câncer, a Rebeca era nenezinha. Minha esposa, a Karina, teve câncer, um linfoma no pescoço, foi um tumor maligno, fez químio, rádio, tudo aquilo. Foi um momento bem difícil na nossa vida. Você tinha 22, 23 anos por aí? 24. E eu lembro que aí eu trabalhava de casa para cuidar dela e a Rebeca. E as pessoas ligavam em casa, atendiam o telefone. Como é que vocês estão? E tinha uma fase que foi bem difícil. Ah, então tudo bem. E ela dizia, está tudo bem nada, estou quase morrendo, você disse que está bem. Ele não está dizendo aqui, você pode ter alegria daquilo ali, ou pelo momento que está vivendo. Ninguém recebe um diagnóstico de um médico dizendo, teu filho está com câncer, você está com câncer, tua esposa está com câncer, teu esposo está com câncer e fica alegre, e sai pulando da alegria. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que nós podemos, em meio a crises, a adversidades, a dificuldades, a provações, fazer uma opção no coração por não se deixar amargurar. E eu posso sim, com certeza, não ter alegria num diagnóstico da enfermidade de um parente querido que está com câncer, mas eu posso ter alegria na certeza, na convicção de que Deus tem um propósito naquela situação e que Deus está trabalhando e mesmo no meio daquela situação caótica, eu confio no caráter de Deus, eu confio que Deus pode mudar essa situação. Era isso que eu pensava, estava difícil, está tudo bem, porque Deus vai curar minha esposa em algum momento, a coisa vai passar. Você já percebeu isso? Você já se deparou, bem possivelmente, com dois tipos de pessoas. Preste atenção nisso. Ambos as pessoas, os dois tipos, passam por dificuldades na vida. Enfrentam decepções, foram traídos por amigos, tiveram falta de dinheiro, enfrentaram enfermidades, perderam amigos queridos. Agora essas duas pessoas que você conhece, elas têm uma diferença. Tenta puxar na memória alguém. Uma é madura, passou pelas mesmas coisas. Uma é madura e alegre. A outra é azeda e amarga. Você conhece pessoas assim? Conhece, né? Estou vendo a cara de vocês. Qual desse tipo de pessoas que você é? Qual desses dois tipos de pessoa você está se tornando? Porque quando você vê uma pessoa já em idade avançada, idosa ali, amarga, azeda, às vezes crítica, e aí você fica falando, como é que pode? Por que a pessoa se tornou assim? Como é que ela se tornou isso, né? Sabe como? Fazendo exatamente o que muitos de nós estamos fazendo hoje. Reclamando, não se posicionando, optando no meio das adversidades, no meio das crises, no meio das provações, optando no nosso coração, não pelo contentamento, que vem da certeza de que Deus vai agir, vai mudar, que Deus tem uma agenda, que Deus tem um propósito, mas alimentando o nosso coração com amargura, com falta de fé, com ceticismo. Assim que aquele velho rabugento que você conhece lá, você diz, que velho esse aqui. E nós estamos se tornando igual às vezes. A outra situação, eu falei que são duas. A primeira é disposição. A segunda é uma atitude. Diga assim, atitude. Tiago apresenta que ele está aqui, essa atitude. E durante 3 vezes nesse texto ele fala. No versículo 3,
Ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Daí no versículo 4 ele diz: e a perseverança deve ter ação completa. E aí lá no final, no versículo 12, ele diz: feliz o homem que persevera. E esse conceito de perseverança, amados, é talvez um dos conceitos mais importantes na fé cristã, na vida cristã. A perseverança. E ela vai aparecer várias vezes na Bíblia. E nesse trecho aqui aparece 3 vezes. Só que é interessante que ele fala de perseverança, mas ele é usado 3 vezes para apontar coisas diferentes. Apontar direções diferentes da perseverança. Olha só, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago está dizendo o que aqui? Que a perseverança, como uma atitude que temos a oportunidade de demonstrar. É a perseverança como uma atitude que temos ali, uma oportunidade de demonstrar, de ter uma performance em tempos de adversidade. Vou explicar isso para você. Esse texto, versículo 3. Às vezes dá a impressão que Tiago está dizendo que a prova, que a provação, que a adversidade, que a crise vai fazer o quê? Vai produzir perseverança, não é isso? Eu um monte de vezes pensei isso. Isso vai fazer com que eu tenha perseverança. Mas o que Tiago está dizendo aqui é a prova, a adversidade, a crise. São oportunidades para a sua performance. São oportunidades para eu e você perseverarmos. Crises, adversidades, provações, são oportunidades. O que é perseverar? A palavra perseverar, que a raiz da palavra perseverar, amado, se refere à ação de um animal que carrega carga. Um animalzinho de carga. E você vai colocando carga sobre ele, vai colocando carga sobre o animal. Ele está debaixo de carga. E a ideia original da palavra perseverar é estar debaixo de carga. Mas quando o animal está debaixo de carga, ele não vai ficar lá estatelado, esmilinguido, esborrachado no chão lá, porque está cheio de peso. Ele vai fazer o quê? Ele vai estar firme, cheio de peso, carregado. Mesmo que a carga esteja pesada, o animalzinho está lá, firme, valente. Passa-se um tempo e esse conceito começou a ser aplicado na performance dos militares, nas performances dos atletas da época, da antiguidade. Pega um atleta, aí o Léo que corre aí, a Ney, o Eduardo, o Fábio não está aqui hoje, quem mais aí que são os atletas? O Rafa, né, que corre, o pessoal que pratica algum esporte. O atleta, quando está treinando para uma competição, quantas vezes ele pensa em desistir de jogar a toalha? Não parece, mas eu já fiz bastante coisa. E uma época em Curitiba eu comecei a correr. Falei já isso, comecei a correr, comecei a gostar de correr, emagreci. E corria bastante, corria mesmo. Até que um dia eu falei assim, a minha experiência. Um dia eu conversei com um professor que estava dando aula lá num parque lá em Curitiba. Ele falou assim, olha, quando começar, eu falei das dores que tinha. Quando começar a doer, corra mais um pouco. Não pare, que a dor passa. E aí eu comecei a lembrar daquilo que ele falava. Eu comecei a correr 5 quilômetros. Aí depois, um dia eu estava bem animadão, assim, eu vi que aguentava mais um pouco, fui 6, 7. Fiz 7 por um tempo, um dia eu falei, vou fazer 10. Acordei uma manhã e comecei a correr 5, estava quase morrendo. Falei, vou perseverar, e foi. Estava quase jogando a toalha, mas eu fui e fiz 10. 2 semanas depois eu estava fazendo 16. Eu só não fiz 21. Mas fiz algumas vezes 16 quilômetros. Nós almoçávamos na minha mãe, domingo de manhã, morava no Bacaxiri, perto da Atuba, lá em Curitiba, minha mãe no centro, 16 quilômetros mais ou menos, 15 quilômetros. Eu ia ali perto do Rogate, do lado do Rogate. Eu ia antes, correndo, e a Karina com as crianças depois iam de carro lá, eu se encontrava lá. Não parece. Mas o que é? O atleta, ele pensa muitas vezes, vou jogar a toalha. Ele pensa, eu vou desistir, principalmente da corrida, em alguns outros esportes. Muitas vezes ele esbarra no limite dele,
E ele diz, não adianta continuar, eu não vou chegar lá. O que é a perseverança? É quando ele chega nesse limite, quando ele tem vontade de jogar a toalha, quando ele esbarra, ele diz, eu não vou conseguir dar mais os 110%. E quando ele começa a ser tomado por esse pensamento, você não vai conseguir, você não vai alcançar. E aí ele persevera, e ele vai um pouco mais. E ele tem essa atitude aqui. Tiago está dizendo, nós estamos debaixo de carga, de prova, de adversidade, de luta, de crise. Esse é o cenário, mas agora chegou a oportunidade de você ter a sua performance. Está na hora de você mostrar a sua perseverança. Mas em tempos de tranquilidade, em tempos que está tudo bem, onde que as coisas estão bem. Está tudo tranquilo, sabe o que a gente faz? A gente vem para o culto. A gente escuta o sermãozinho, a gente anota, a gente vai para a célula, a gente faz umas anotações, a gente lê um trecho da Bíblia, a gente ora de vez em quando. Que bonito, olha que versículo bonitinho, vamos lá riscar aqui, bababá. Tudo isso é importante. Agora, quando vem a crise, quando vem a prova, quando vem a luta, a adversidade, é a hora que você tem que perseverar. E aí, o versículo 4, o segundo verso, fala da perseverança aqui. E a perseverança deve ter ação completa, a palavra que é teleios, completa. Perseverança deve ter uma ação completa. O que quer dizer isso? A perseverança como uma atitude de permanecer firme, resistir bravamente, com precisão, completa, teleios. Persevera, performance, persevera até o fim. É o lutador de boxe, de MMA, que está lutando, está treinando. Cadê o Vini ali? O Vini, como é que é? Muay Thai, né? O Vini foi campeão pan-americano já de Muay Thai, né? Na categoria. Kickbox? Na categoria dele. E aí, está lá quantas vezes, talvez, treinando sem ninguém ver. Treinando lá, tá luz apagada, o ginásio não está aceso, está lutando. Bate aquele saco de areia, treina com sparring, tal, transpira. E o cara é tão bem preparado, vai se preparando. Mas ninguém está vendo. Daí ele entra na luta. E na luta, aquele dia, o cara é perfeito. Ele dá os golpes certos. Ele aplica os golpes com perfeição, se desvia com perfeição. Ele escapa dos golpes. Ele vence a luta com uma performance perfeita, completa. Por quê? O que Tiago está dizendo é que nos tempos que está tudo bem na nossa vida, é a hora que a gente tem que investir. Ao invés de a gente vir para a igreja para assistir culto, para assistir sermão, a gente vem para dedicar, para aprender, para exercitar. Para aprender aquilo que eu vou exercitar durante a semana, durante a minha vida. Nos tempos que está tudo bem, a gente deveria se debruçar sobre a Bíblia, abrir a palavra de Deus e aprender com ela. Aprender, se alimentar da palavra. Para quando chegar o tempo da provação, da crise, da adversidade, a nossa performance seja perfeita. Meu irmão, se está tudo bem na tua vida, glória a Deus. Se enfurne na palavra, busque a Deus, busque a presença. E aí vai vir a provação e você vai saber o que fazer. Vem a crise e a gente sabe como reagir emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. A gente não se deixa esmorecer. Vem a adversidade, vem problemas, mas a gente se mantém fiel, crendo que Deus vai nos conduzir. Por quê? Porque no momento da bonança, eu estava me preparando para a grande luta, para as adversidades. Só que o versículo 12, ele fala uma terceira vez sobre perseverança. E ele fala aqui que a palavra, versículo 12 diz assim, feliz é o homem que persevera na provação. Aqui ele está dizendo que a perseverança, ele está falando de uma atitude que promove a alegria, pela superação e pela vitória. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você vive momentos de provação e você vence. Um jovem que está lá 1 ano, 2 anos estudando, se preparando para um vestibular, e de repente ele passa no vestibular. Aquele ano foi o mais difícil, que ele teve que estudar mais. Talvez o curso era muito concorrido. A alegria daquilo, a alegria daquele momento. Eu lembro até hoje, o dia que eu passei na faculdade de engenharia civil, lá em Ponta Grossa, na EPG. Eu não passei na primeira chamada, falei, ixi, minha irmã já passou de cara, eu não. Eu estava capinando o lote. É isso mesmo, meu pai deu enxada lá, vai carpir a frente, está um matão lá na frente lá. Eu estava lá carpindo a frente da nossa casa lá.
E aí passa um vizinho que trabalhava com meu pai, buzinando, parabéns, calouro. Era um sábado de manhã. O que foi? Se minha mãe e meu pai estiver vendo, vão lembrar. Era o Normani, o nome do cara, Normani, que avisou. Eu lembro da manhã, estava um céu azul assim. Eu corri para dentro de casa, acho que meu pai tinha saído. Falei para a mãe, passei no vestibular, vamos olhar para... Aí não tinha internet, né? Acho que foi ligar a rádio, fazer alguma coisa. Alguém compra um jornal para ver se meu nome está lá. E aí, que alegria ver o nome lá. Você já percebeu isso, amados? Que às vezes a gente vive momentos na vida de adversidade, de crise, mas quando você persevera, lá na frente, sai as nuvens escuras, você é tomado por uma alegria. E por que essa alegria? Porque você prevaleceu, porque você perseverou, porque você venceu, porque você se manteve fiel a Deus. Agora é muito diferente quando em meio a crises você cede. Quando em meio à provação você abre mão de princípios. Quando em meio a adversidades nós dizemos palavras que não são condizentes com a nossa fé. Nós nos excedemos, nós erramos. E aí deixa eu te dizer algo. Aí da mesma forma, Deus te conduz através das provações. Mas lá na frente, você vai sair das nuvens negras. Só que você não vai ter alegria no coração. Por quê? Porque o tempo da provação foi um tempo de negação. Está observando a atitude? Foi um tempo de derrotas. Foi um tempo que você cedeu. Foi um tempo que você não teve essa boa performance. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo esse raciocínio, amados. Tiago diz, ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, simplifiquem a crise. Simplifiquem a adversidade, as provações. Pare de reclamar. Crise, provação, adversidade, tudo isso, amados, é caminho de Deus para levar você para a maturidade. Você vai passar de qualquer jeito pelas provações, pelas crises. Agora, se na crise, na provação, você tiver uma disposição, qual? A não se deixar amargurar. Diga assim, eu não vou me deixar amargurar em meio a crises. E você precisa de uma atitude. Qual atitude? Diga, perseverar. Você vai passar. E quando você passar, você se tornou do outro lado. Um homem mais maduro, uma mulher mais madura, um cristão mais maduro. E aí você vai se alegrar pelo que foi produzido na sua vida, no meio dessa crise, dessa provação, dessas lutas. Certa vez um professor de filosofia falou para os seus alunos: momentos alegres consomem. Momentos difíceis constroem. Momentos difíceis é que nos constroem como homens e mulheres. Tem mais coisa para falar aqui, vou só dar um apanhado para você antes de terminar. Deixa eu ver a hora que é. Tiago, ele nos apresenta dois elementos aqui que são aliados para você perseverar. O primeiro deles é a sabedoria. Do versículo 5 ao 8 ele diz que da sabedoria dada por Deus. De buscar a sabedoria. E o segundo aliado. Nesses momentos de perseverança no meio das crises, além da sabedoria, você precisa da consciência, da transitoriedade da vida. Lembra da flor? Que ele está falando do campo? Que passa. Absolutamente tudo passa nessa vida, amados. A gente não leva nada nessa vida. Nada. Aliás, quase nada. Depois eu quero falar sobre isso. O último elemento que ele fala aqui é que existe uma recompensa. Tiago 1,12 ele diz: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse termo coroa aqui que ele está falando, era a premiação dos Jogos Olímpicos, davam aos militares também, é a coroa da vitória.
Mas o que ele está dizendo aqui é pessoas que passaram, o militar que passou riscos, passou noite acordada, situações difíceis, e agora ele passou as privações, teve fome, mas ele venceu a guerra, ele recebia a coroa da vitória. Assim como um atleta, depois de tanto treino, tanta dificuldade, recebe a coroa da vitória. Tiago está dizendo, se você tem consciência da brevidade da sua vida, da transitoriedade da sua vida, você precisa lembrar constantemente o seguinte: quando os teus olhos se fecharem para a história, para essa história aqui, quando os seus olhos se abrirem para a eternidade, se você é um discípulo de Jesus, você vai estar face a face com Jesus. E o livro de Apocalipse diz que a primeira coisa que ele vai fazer, lembra o que é? É que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos a lágrima que ainda escorre. Agora, preste atenção nessa imagem. Porque a gente vem da história da nossa vida, a gente entra na eternidade. E eu falei que a gente não leva nada da nossa vida. Sim, a gente leva uma coisa dessa vida. O que esse versículo acabou de falar. A gente adentra a eternidade. O que a gente traz da história ainda é uma lágrima. Uma lágrima. A segunda coisa que Jesus faz, a Bíblia diz que é colocar sobre nós uma coroa. A coroa da vida ao vencedor. Tiago diz que Deus tem preparado uma coroa para aqueles que o amam. Uma recompensa a você. Persevere até o final. Quero te convidar a ficar em pé e orar com você. Mas 5 coisas que eu quero colocar para você refletir, só para você guardar enquanto os músicos sobem aqui para mim. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse dessa mensagem. Desculpa, foi longa, mas era necessário. A crise é um caminho, não é um destino. Repita comigo, a crise é um caminho, não é um destino. A segunda coisa, ao longo desse caminho, não se deixe amargar. Diga assim, ao longo desse caminho, não se deixe amargar. Terceiro, persevere com determinação. Desfrute da maturidade e viva na expectativa de uma recompensa.